Graça e paz, irmãos e irmãs, eu sou o Paulo da Igreja Metodista em Riviera, na cidade de Bertioga. Hoje nós vamos dar um pulinho em Gênesis 2. Lá no versículo 7, diz assim: Então formou Yahvé, Deus, a Adão do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão se tornou uma alma vivente. Depois, lá no 18, diz assim: Então disse Yahvé Deus: Não é bom que Adão seja solitário. Farei para ele uma auxiliadora como ele. No 21, Yahvé Deus fez com que num sono profundo caísse sobre Adão. E ele dormiu e depois tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E formou Yahvé Deus uma mulher da costela, que tomara de Adão e trouxe ao homem. Aqui fala sobre a criação do homem e da mulher e da família. Deus criou o homem, lhe ensinou responsabilidade, pois ele tinha a responsabilidade de cuidar do jardim, de dar nome aos animais. Então, interessante aqui é que Deus criou o homem, as responsabilidades, e depois lhe formou uma família. Uma família, ela é formada assim. Primeiro o homem, aqui eu vou citar o homem, não o homem sexo masculino, mas o homem e a mulher. Primeiro, eles precisam serem criados. Depois, adquirirem responsabilidades. E só depois, formarem uma família. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo aqui, agora eu vou falar da forma da família, tanto o homem quanto a mulher, ele precisa primeiro ser criado. E o que é esse ser criado? É ser ensinado, é ser levado por todos os cantos pelo seu responsável e ser ensinado. Isso é uma criação. Até a gente fala, como é que você criou o seu filho? Olha, eu criei meu filho dizendo sim senhor e não senhor. E por aí vai. Eu criei meu filho indo à escola, tirando boas notas. Então ele foi criado. Depois você começa a dar responsabilidade para ele. Agora você já pode ir trabalhar. Se você tem o seu próprio negócio, você vai trabalhar aqui com o pai. Sua responsabilidade é essa. Você começou a dar responsabilidade. E aí vai chegar o ponto onde ele vai dizer: pai, estou namorando. Ok? Namorar o que? É se conhecer. Mas até que ele possa ter uma família, ele precisa essa nova criação, ele precisa se conhecer. E aí vão surgir muitas dúvidas, muitos desejos, muitas vontades. E é o momento onde ele tem que conversar com seus pais, seja ele ou seja ela. E nós temos que estar preparados para falar com nossos filhos. Primeiramente, nós temos que ensinar isso aqui. Se nós ensinarmos isso aqui, e todo dia nós conversarmos sobre isso aqui, sobre a palavra de Deus, quando nós tivermos que ter uma conversa de formação de homem, de mulher, constituição de uma família, tirar as dúvidas, falar sobre o relacionamento, nós vamos ter uma base infinita. E eles vão lembrar de tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós passamos. Ontem eu estava fazendo um trabalho de escola com a minha filha de 7 anos e ela tinha que fazer um bonequinho de Adão e Eva. Aí nós fizemos lá tudo bonitinho com massinha e ela me perguntou por que Adão e Eva não podiam ter o conhecimento. E aí eu expliquei que não é que não podia ter o conhecimento, mas ainda não era a hora. Deus falou que daquela fruta não era para comer. Hoje nós temos visto muitas crianças jovens acelerados em quererem fazerem coisas que não é naquele momento, não é daquela idade. Minha filha tem 7 anos, ela se veste como uma criança de 7 anos. Ela outro dia ela falou para mim: pai, compra uma mini saia para mim. Ela queria uma mini saia, bolsinha para ficar igual uma atriz que ela viu. Eu falei: você é uma criança, criança se veste como criança, criança brinca. Porque se eu permito que ela comece a viver como uma adolescente, que ela tem muito estrada pela frente ainda, eu estou permitindo que ela tenha um conhecimento que não é dado naquele momento. E cada vez mais que eu deixar solto, mais ela vai buscar aquilo que não é o momento. Mas a árvore da vida,
que também estava no meio do jardim, Deus não proibiu de comer. A árvore da vida. Está aqui, ó. A árvore da vida. Essa, a minha filha pode se alimentar o tempo inteiro. O meu outro filho tem 10 anos e ele teve aula de biologia sobre reprodução. E ele veio fascinado, queria conversar sobre o assunto. Só que ele quis conversar na frente da minha filha de 7 anos. E aí eu falei, depois nós conversamos, e eu expliquei para ele depois. Não é momento dela aprender sobre essas coisas, porque a curiosidade dela ali vai ser uma curiosidade fantasiosa. Já ele já começa a ter um entendimento. Por isso que existe tempo para todas as coisas, inclusive para o conhecimento. Eu tenho um filho de 18 e um de 21. Já aprenderam bastante coisa, mas eu estou sempre ainda ali procurando auxiliá-los na formação. E não é fácil, seja com o pequenininho ou seja com o mais velho. Mas a responsabilidade é minha, é tirar as dúvidas e ensinar. Se nós procurarmos pela Bíblia inteira todos aqueles que receberam um chamado e uma ordem de Deus, quando eles perguntavam, Deus lhe dava a resposta do que fazer e como fazer. Eu, como pai, aqueles que eu ajudei a criar, eu tenho que dar a resposta para eles. E quando eu não souber a resposta, eu tenho que buscar alguém que tenha a resposta. Mas eu tenho que levar para ele, ou eu tenho que aprender com ele essa resposta. Até que ele consiga estar criado e formado, e aí ele constitui a sua própria família. E aí ele vai poder até tirar algumas dúvidas comigo, por ele ter confiança em mim, por me ter como exemplo. Mas eu nunca vou poder interferir na vida dele a partir do momento que ele casar. Eu vou poder orientá-lo, mas nunca interferir. Deus, ele sempre fez isso na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Ele sempre orienta. Ele sempre mostra as melhores formas da gente fazer. Mas ele nos dá livre-arbítrio. E com isso, nós tomamos as nossas escolhas. E as nossas escolhas é o que vão repercutir na minha vida e na sua vida. Por isso eu te convido, escolha Deus em primeiro lugar, escolha Jesus. Escolha esta palavra para mim e para a tua família e fale para todo mundo. É a melhor escolha. Vem com a gente, você vai encontrar resposta para tudo. Deus abençoe a todos e um ótimo dia.